Pessoal, tudo bem? Nossa live de quinta-feira, finalmente, a primeira live de março. E é uma live de homenagem a todas as mulheres, a todos os tipos de mãe. Nesse mês de março, que é o mês que nós mulheres comemoramos a nossa luta, né? Por todos os direitos, né? Tem muitas mulheres que dizem, eu não sou feminista, eu não sou feminista. Mas na verdade eu penso que todas as mulheres querem o seu lugar no mundo e querem ter o direito de se expressar e agir da maneira que melhor acharem. Então, no fundo, todas nós somos feministas, né? E a minha convidada hoje é a Mariana Bragança, uma mãe sensacional, completamente o oposto de mim, né? E eu vou explicar por que nós somos mães opostas. E eu a admiro muito como mulher. Queria ter um terço do pique que a Mariana tem. E eu penso que é muito importante a gente mostrar todas as cores da maternidade, né? E que todas as maternidades são importantes, que as mulheres amam os seus filhos igualmente, mas que cada uma vai ser a sua maternidade especial. A Má já está entrando e sintam-se livres para mandar perguntas para nós. Oi! Oi, deixa eu me achar aqui. Tô te achando. Má, muito obrigada por estar comigo aqui no Pediatra Fora da Caixa, nesse mês tão importante para nós mulheres, né? E eu estava comentando aqui com as meninas que eu te admiro muito e como nós somos mães opostas, não na forma de amar nossos filhos, mas como eu iniciei a minha maternidade há quase 17 anos atrás, e eu vejo que muita coisa eu deveria ter feito diferente, mas o bom é que nunca é tarde com nossos filhos, né? A gente sempre pode resgatar muita coisa. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra estar participando. Eu queria, nesse mês de março, ter uma mulher que realmente, assim, fez diferença na minha vida e que tem muita coisa para passar. Por isso que eu te escolhi para estar aqui nessa semana, porque não é fácil. Assim, eu vejo como eu tive 2 cesáreas agendadas numa época que não se falava de parto normal, que a violência obstétrica era muita. Amamentar era uma coisa que nós não tínhamos apoio, não existia consultora de amamentação no Rio Grande do Sul naquela época. E tinha muito a força, não, mas a fórmula é igual ao leite materno, a fórmula é igual ao leite materno. Eu mesmo já pediatra, eu não tinha os estudos que hoje em dia a gente tem em relação à neurociência e à própria fisiologia do aleitamento. Então eu não amamentei as minhas filhas. Trabalhei muito nos primeiros 5, 6 anos que elas eram pequenas, então eu percebia que o nosso vínculo era muito dificultado, até que eu cheguei mais ou menos há uns 5 anos atrás, num ponto da minha maternidade que eu vi que eu estava fazendo as minhas filhas sofrerem. E foi aí que eu resolvi mudar. E procurei a ajuda de várias pessoas, né? Fiz mentoria com o Roberto Chiniachik e percebi que muita coisa tinha razão na minha infância, sabe? Na forma como eu fui criada e a personalidade que eu tinha quando criança e que aquela coisa de, faz treinamento disso, treinamento daquilo, a gente queria filhos obedientes. E nessa tentativa de ter filhos obedientes, a gente tolhiu muito a criatividade e o desenvolvimento. Eu me senti assim, mas consegui resgatar algumas coisas nesse meu caminho e agora estou acertando a minha maternidade com as minhas filhas. E eu acredito muito nessa coisa da maternidade neurocompatível, de aceitar as crianças, entender o processo evolutivo delas e não querer forçar algumas coisas. E eu te admiro muito e queria que tu falasse um pouco da tua maternidade, da tua rotina, dessas crianças maravilhosas que são um poço de amor e carinho. Toda vez que eu vou aí, eu fico sempre muito feliz. Então, primeiramente, obrigada, né, por me convidar para estar aqui. A doutora Flávia também é uma pessoa que eu admiro muito. Ela viu a minha filha do meio, a Luísa, nascer na maternidade e fez a primeira consulta, fez desde a primeira consulta e até hoje está fazendo acompanhamento mensal da Lavínia, que está com 8 meses, quase 9 já. Semana que vem temos consulta. Então, mas como a doutora Flávia estava falando, essa questão da maternidade, antigamente a gente não tinha essa questão de estudar para ser pais, estudar para ser mãe, estudar para ser pai. Hoje em dia a gente já tem estudos científicos que comprovam
essa questão, né, da maternidade neurocompatível, dos benefícios do parto normal, dos benefícios do aleitamento materno, do clampeamento tardio do cordão. Tem muitos estudos, a própria disciplina positiva também, que vem ajudar. Eu vi que a Fran entrou ali, a gente até fez uma live com ela sobre disciplina positiva, que tem tudo a ver com criação neurocompatível, com criação com apego, que é isso que a gente busca hoje em dia, que antigamente não se falava. E o que a gente busca? Nós buscamos sempre fazer melhor. Por mais que a gente não faça, digamos, entre aspas, da forma ideal, que não existe uma forma ideal, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu busco fazer melhor do que foi feito comigo. Assim como a minha mãe procurou fazer melhor do que foi feito com ela. Entendeu? Então, a cada geração a gente vai aprimorando, a cada geração nós temos mais conhecimento e nós temos mais ferramentas para criar filhos emocionalmente saudáveis. Hoje em dia a gente já sabe que o negócio não é criar criança obediente, que o bonito não é a criança obediente, a gente já sabe. Uma das coisas que me questionaram, assim, né? Que eu converso muito com a minha família, inclusive com a minha mãe, sobre a criação dos meus filhos. Ela falou assim, pois é, mas a gente não criou nenhuma geração com essa disciplina positiva ainda. Então, a gente não sabe se vai dar certo. Eu falei, pois é, mas a gente já criou várias gerações com aquela disciplina punitiva de antigamente e a gente está vendo que não deu certo. Então, está na hora de mudar. Por isso que está na hora de mudar, por isso que cada vez a gente tem mais ferramentas e mais pessoas especializadas para nos ajudar. Então, quanto mais a gente puder procurar, melhor. Né? Eu acompanho casais desde a gestação, então é algo que eu vou trazendo já para eles, essa questão da criação, que hoje em dia não é só o que importa a forma de parir, importa muito a forma de criar esses filhos. Né? Não é só o parto, projeto, não é né, só... Má? Exato, é todo um projeto não é, de vida. A gestação não é separada da criação, né? É um contínuo. E Exato. as pessoas têm que estar se preparando para todas essas questões que vêm, né? E a preparação na gestação para enfrentar aquele bebê, e é uma das coisas que me deixa um pouco frustrada, eu vou te dizer assim, quando... E não é frustrada com os pais, assim, é frustrada com o conhecimento que está enraizado na gente. Às vezes o bebezinho tem 15 dias, uma semana, e a principal queixa é que ele não dorme a noite inteira. Então, tu vê que não teve uma preparação, a consulta com o pediatra ou com a enfermeira obstetriz, mesmo conversar com a doula, né, contigo ali, a questão, e aí tu pensa, poxa, o bebê não vai dormir a noite inteira, provavelmente vai levar 4, 5 anos para dormir a noite toda. Exato, exato. É uma das queixas que eu mais escuto também, viu, em vários grupos de mãe. E quando eu abro caixinha de perguntas, o que eu faço para o meu bebê dormir? O que eu faço? Gente, existem ferramentas para ajudar o bebê a relaxar, para ajudar a acalmar, principalmente a ansiedade da mãe. É o que a gente tem que trabalhar. Não só trabalhar o bebê para dormir melhor, não, mas a mãe para aceitar essa fase que não é de dormir melhor. A gente já dormiu bem a vida inteira e depois que eles crescerem, a gente vai continuar dormindo bem. Então, eu costumo dizer assim, é só uma fase, vai passar. Não é fácil, com certeza. Eu acredito que o maior desafio da maternidade, para quem não tem noção do que é a privação de sono. Eu acho que qualquer coisa é fichinha perto da privação de sono. Claro, são degraus que a gente vai subindo, né? Que eu digo que a gente vai escalando. A gente vai escalando a montanha. Então, tem seus altos e baixos, todas as fases têm. E são muitas fases. Sabe? Quando a gente está passando pela fase dos 2 anos, a gente acha, nossa, que difícil, essa é a fase mais difícil que tem. Mas eu ainda acho que é a privação de sono do começo. E se prepara quem está gestante, ou quem quer ser pai, quem quer ser mãe, conversa sobre rede de apoio, forma uma rede de apoio para poder descansar de manhã, para poder descansar de dia quando o bebê dorme. É comum a criança não dormir, é normal. Os bebês não têm problema porque não dormem, não. O esperado é eles não dormirem mesmo. Né? Eu costumo dizer que eu tive uma bebê anormal, atípica.
Eu tive primeiro o Arthur, que acordava a cada 2 horas no máximo para mamar, né? Aí eu tive a Luísa, que a última mamada dela era meia-noite, e ela ia acordar no outro dia, 6h30, 7 horas da manhã para mamar. Isso é um bebê atípico. Nossa, e eu tava assim, Totalmente, né? muito atípico. E eu tava assim, no céu, no paraíso, encantada, maravilhada. E Uhum. ela tava bem, tava ganhando peso bem, tava se desenvolvendo bem. Então, nunca acordei Luísa para mamar. Sempre tive noites maravilhosas de sono. Já com a Lavínia, meu Deus do céu. É o bebê mais típico que tem, normal. Vai fazer 9 meses que eu não sei o que é dormir 2 horas seguidas. Ela não, o máximo que a Lavínia dorme são 4 horas seguidas, que é das 8 até a meia-noite. E Agora aí ela depois ela vai toda madrugada. vai toda madrugada picando. Vai toda madrugada picando. Quando tem pico de crescimento, salto de desenvolvimento, ela acorda cada hora, chega a acordar de hora em hora, então ela chega a acordar 7, 8, 9 vezes numa noite. Tá? Quando tem pico, quando tem salto. E quando tá normal, digamos uma noite boa da Lavínia, ela acorda a cada 2 ou 3 horas. Então, você vê que não é uma regra absoluta. Eu tive um bebê, primeiro, que não dormia nada, que era normal, né? Sim. Tive uma bebê atípica, né, entre aspas, que eu digo que foi a Luísa, que dormiu desde Que o primeiro dormia. dia de vida. E desde sempre e até agora, a Luísa dorme as noites inteiras. No desfraude, ela começou a acordar para fazer xixi. Aí ela acorda às vezes uma vez na noite, faz xixi e volta a dormir sem problemas, né? E agora eu tive a Lavínia, que eu digo que foi para a cereja do bolo, para fechar com chave de ouro. Que eu voltei a ter um bebê normal em casa, que acorda a cada 2 horas, a cada 3 horas. Então, eu sei que se eu quiser descansar, que se eu quiser dormir, é das 8 até meia-noite. Eu tenho 4 horas de sono. Né? Então, geralmente eu tento fazer esse sono aí com ela. Das 8 até meia-noite eu tento tirar uma soneca aí com ela, que aí eu fico mais descansada, né? Eu acho que esse é realmente o maior desafio, assim, da maternidade para quem está começando, que não sabe o que é, se prepara para privação de sono e saiba que é normal. É normal, é fisiológico. Então, esquece essa questão de querer fazer o bebê dormir a qualquer custo, treinamento para bebê dormir. Tem coisas que podem ajudar, tipo um óleo essencial de lavanda no quarto, Sim, uma massagem algo, Chantala. Tem que vai coisas fazer um assim. relaxamento mesmo. Isso, agora ficar querendo fazer treinamento para a criança aprender a dormir sozinha, são coisas assim que a gente vê que já vem arraigada na nossa cultura, né? Nessa questão de querer separar a mãe do bebê já desde os primeiros dias de vida. Sendo que antigamente os bebês eram carregados o tempo todo pela mãe, inclusive enquanto dormiam. Né? Então, hoje em dia, a gente tem essa coisa assim, já tá dormindo no próprio quarto, já tá dormindo a noite inteira. Sim. Parece que fica aquela competição, mas o meu, com 2 meses, já dormia no quarto, já dormia a noite inteira. Infelizmente, a gente tem essa questão muito da competição entre as mulheres, né? E eu penso assim e é por isso que a gente está aqui conversando nesse mês maravilhoso, né? Que a gente celebra todas as conquistas que as mulheres conseguiram no decorrer dos anos. E como eu vejo no meu dia a dia que a sororidade das mulheres é bem abalada, né? A gente não consegue muitas vezes ver no Facebook uma mulher que amamenta bem ou uma mulher que acorda às 5 da manhã, dorme à meia-noite e tá super bem, cuida dos filhos, sabe? Assim, eu te admiro muito, né? Eu te sigo no Instagram e falo assim, minha nossa, eu queria ter 1/3 do pique que a Má tem. Mas eu falo com admiração, sabe? Mas eu vejo que muitas vezes, dependendo do que a gente posta, e eu sofro um pouco isso também, porque assim, nossa, aquela postagem ali fez mal para alguém, mas a gente não posta uma coisa boa querendo muitas vezes, não, a minha vida é só boa. Eu quero que as pessoas vejam que não é sempre assim, né? A gente tem coisas ruins, tem coisas boas, mas a gente geralmente festeja o bom e o ruim a gente trabalha para conseguir tá organizando. E não é porque a nossa vida às vezes não tá como a gente gostaria que ela vai ser ruim o tempo inteiro.
E ontem eu estava na nossa primeira aula com a Márcia Tozin, da Criação Neurocompatível, e ela estava explicando um pouco como que foi a evolução do ser humano e da criança, e uma coisa que eu achei bem bacana e que eu queria compartilhar contigo, é que na pré-história, as crianças, como elas não tinham muita defesa, elas ficavam brincando e próximas à mãe. Então, essa coisa da disciplina e de obrigar a criança a ter obediência surgiu na era agrícola, quando o homem deixou de ser nômade e precisava de mão de obra para trabalhar na lavoura. Então, eles precisavam bater e disciplinar as crianças de forma ruim para que tivesse uma mão de obra barata. E se desenvolveu os últimos 12 mil anos nesse quesito, de que a criança era um adulto em miniatura e uma mão de obra barata. Então, a pessoa tinha 12, 15 filhos e eles iam todos muito cedo. Então, assim, o brincar, que era uma coisa que na pré-história nós tínhamos, nós nos perdemos nessa questão da vinda da era agrícola. E nos perdemos no decorrer disso e agora nós estamos vendo o prejuízo que foi para uma sociedade inteira. Nós queremos que uma criança deixe de viver a criatividade, o seu aprendizado, e muitas vezes atropelando as fases de desenvolvimento, né? Querendo que uma criança ande antes de 1 ano, que ela desfraude antes dos 4 anos, que ela durma sozinha antes dos 3 meses de idade. Então, nós nos perdemos nisso e a gente precisa resgatar e entender que nós precisamos salvar essas crianças que hoje estão chegando na adolescência, né, com transtorno depressivo, suicídio na infância. A gente precisa se libertar disso, né? Depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, isso tudo é a nota fiscal, né? Isso tudo a gente está prestando contas do que foi plantado durante, nossa, muitos anos, não é de agora, né? Agora a gente tem que resgatar essa criação com apego, essa criação com amor, mas aquilo que você estava falando ali das redes sociais, que acaba gerando um pouco de, não sei se inveja, rivalidade, essas coisas assim. Por isso que eu tento mostrar sempre a vida como ela é, sabe? Por isso que eu postei. Tem várias postagens minhas ali no feed mesmo, não só nos stories, que eu posto mais o nosso dia a dia nos stories, né? Mas no meu feed eu coloco coisas que acontecem relacionadas com o meu trabalho de doula e educadora perinatal também. Né? Então, ali tem coisas assim, sobre a chegada do irmão, que não é fácil, que é desafiador. Tem foto do bebê chorando, por exemplo, da Lavínia chorando, que é para preparar as pessoas, que criança chora e chora o tempo todo. O bebê chora, é o meio de comunicação deles. Não tem essa, ter um bebezinho e achar que o bebê vai ficar ali calado, quietinho. Não existe isso. Não é boneca, é um bebê. É um ser humano que vai comunicar através do choro todas as necessidades que ele tem, seja frio, seja fome, seja cólica, seja algum outro tipo de dor, ou necessidade de afeto, de aconchego, de carinho, que eles também precisam, né? Afinal de contas, até então, eles estavam o tempo todo com todas as necessidades satisfeitas dentro do útero. Então, essa fase de adaptação aí é bem difícil para o bebê. Então, cabe a nós acolher e estarmos preparadas para saber que isso acontece, que é normal. Eu coloco ali também coisas dessa fase dos terrible two, né? Entre aspas, que eu já não gosto mais de falar terrible two, porque, enfim, é mais uma fase desafiadora que vai passar. A fase das birras acontece aqui em casa também. Até hoje, a Luísa está com 3 anos. E tem dias que é o verdadeiro caos. Não tem vida perfeita. Por mais que a gente possa ter uma foto de comercial de margarina no perfil, você vai ver a vida daquela pessoa a fundo, nem tudo são flores. Só que ninguém fica postando as dificuldades o tempo todo. Né? O intuito não é desestimular, o intuito é preparar as pessoas, saibam que dificuldades existem. Nem só de flores é feita a maternidade, a vida de trabalho, o relacionamento. São todos os desafios que a gente enfrenta com a chegada de um filho. Né? Não pensem que é o relacionamento que é as 1000 maravilhas, continua as 1000 maravilhas na chegada de um filho. Tanto que os índices de separação, de divórcio, são bem maiores no primeiro ano do primeiro filho.
né? Sim. Porque é um desafio muito grande, não só para a mãe, mas para o casal, né? Mudar E a às vezes se dinâmica não está familiar. preparado, né, para aquela mudança. Eu Uhum, sempre digo, quando eu faço minhas consultas de pré-natais, né, vocês vão, a partir do momento que nasceu o bebê, vocês vão deixar de ser quem vocês são hoje e vocês exato. nunca mais vão ser essas pessoas. E a gente tem aquele Uhum, viver o luto por quem nós éramos, mas entender que foi uma escolha ser pai e mãe, né? Então que a gente precisa desenvolver isso. E eu sofri uhum, muito essa transição. Esse luto para mim foi muito prolongado, porque eu não entendi, eu não tinha esse conhecimento, ninguém me avisou. Então, uhum. Não foi se porque eu não falava, me né? preparei adequadamente. Não, não se falava. Então, Não assim, se quando eu falava. me perdi por vários anos, sei lá quantos, querendo resgatar, achando que após o puerpério eu teria que voltar a ser a mulher que eu era antes da gravidez, e na Uhum, verdade, hoje eu sei que eu nunca mais vou ser essa pessoa, né? E muitas vezes as pessoas se prendem àquela pessoa que eram antes do nascimento dos filhos e realmente às vezes não aguenta conviver, né? E acaba se separando mesmo. Ou o uhum. motivo da gravidez, né? Às vezes as mulheres estão chegando ali na questão da idade gestacional, próximo aos 35, 40 anos, e elas estão naquela loucura para engravidar, mas muitas vezes o parceiro não está pronto para aquela gravidez, e Uhum. aí ela quer engravidar, mas o parceiro não estava muito afim, e aí também a gente tem uma questão de atrito nesse primeiro, porque o parceiro não estava muito afim, e aí a mesma coisa acontece ao contrário, né? O marido quer muito ter filho e a mulher acabou engravidando porque o marido queria ter filho, mas ela não estava muito Sim. preparada para isso. Uhum. Acontece das duas coisas. E aí a gente precisa estar preparado para fazer uns ajustes nesses primeiros 6 meses, um ano, que são os mais difíceis, né? Uhum. São os mais difíceis, os mais desafiadores. Com certeza. Muda tudo. Muda a vida de casal, muda a vida econômica, financeira, trabalho, que é uma coisa que a gente vê hoje em dia. Eu vejo muito assim, né, no nosso grupo de mães a gente conversa bastante sobre a volta ao trabalho. Tem Uhum, mães que optam por ficar em casa cuidando do bebê, né? Cuidando da criança, uhum, até 1 ano, até 2 anos, que tem essa condição. Tem outras que precisam voltar da licença maternidade, o bebezinho tá lá com 4 meses, 5 meses, aí tem que colocar na creche, aí vem toda aquela história. Hoje em dia tem muito aquela história assim de, ah, eu me sinto menos mãe, sabe? Ninguém uhum. é menos mãe. E eu acho que para tudo, em relação à gestação, em relação à parto, em relação à vida profissional, à vida financeira, à criação de filhos, a tudo. A comparação é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque é aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sim, Ai, a sempre grama, mais verde. ai, o gramado do vizinho, ah, coisa linda, mas ninguém sabe o que que aquele vizinho passou para ter aquela grama e se Uhum. realmente aquilo ali não é só aparência. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é se comparar em todos os sentidos, né? Principalmente na criação de filhos. Né? Tem várias pessoas que me falam assim, meu Deus do céu, Maria, eu com um só fico louca. Como que você consegue, com 3, fazer o que você faz? Tá, e quem disse que eu também não fico louca, né? Uhum. Tem dias que eu rezo pra chegar viva no final do dia, gente. É uma loucura. É uma doideira. Não pensem que é fácil cuidar de 3 crianças. Não é porque eu faço tudo que eu faço que eu sou muito melhor do que todo mundo. Não. Bem pelo contrário. É difícil, é suado e não é fácil, né? E essa questão da comparação acaba gerando muita, muita, muita frustração. Eu escuto muitas comparações o tempo todo na questão de amamentação, na questão de parto normal versus cesárea. Não é Uhum. porque uma mulher não conseguiu parir que fez uma cesárea, gente, ela não vai ser menos mulher por aquilo. Não é porque uma Não, não mulher vai. que não tinha a informação necessária foi lá, agendou uma cesárea, ah, eu sou menos mãe, eu sou menos mulher. De jeito nenhum. Assim, para aquela que não conseguiu amamentar, ou para aquela que amamentou até os 2, 3, 4, 5 anos, aquela que amamentou 2 semanas, 3 meses, ou aquela que não amamentou nunca, que não conseguiu. Então, é uma série de cobranças e comparações que acaba fazendo com que as mulheres sejam mais cruéis uma com as outras e com elas Sim. mesmas. Essa aumenta muito esse nível de autoexigência e de cobrança, né? Porque tem que estar sempre se comparando e sempre sendo melhor que a outra. Então, acho que está na hora da gente dar as mãos e acolher,
realmente acolher aquela que teve cesárea, aquela que teve parto normal, aquela que amamentou, aquela que colocou na creche com 4 meses, aquela que levou só depois dos 2 anos, entendeu? Sim. Nem sempre a gente consegue fazer o que é o ideal. Eu sempre falo assim no nosso grupo de mães, a gente tem o ideal e a gente tem o real. E o que é bom para mim, o que se adequa à minha necessidade, à minha realidade naquele momento. Né? Então eu tenho que ver conforme a minha realidade o que é o meu ideal, o que é o meu melhor, o que é para mim naquele momento. E não comparar porque a fulana fez aquilo, porque a fulana conseguiu, entendeu? Claro, é legal ter inspirações, tem várias mães que eu sigo, tem várias mães que me inspiram. A Fran é uma delas que tem o B e ela trabalha com disciplina positiva. Eu acho maravilhosa a forma dela criar, né, o filho dela. Tanto que fui buscar a ajuda da Fran, fui trazer o workshop dela, fui participar. A Juliana, aquela que é mãe de 7, o Instagram dela, acho muito legal também. Só que se eu ficar me comparando o tempo todo, eu vou ficar frustrada, né? Isso E vai ficar gerar... doida também, né? Vou ficar doida, eu vou pirar, porque ela consegue e eu não consigo. Tem que ser no nosso limite, tem que ser conforme as nossas possibilidades. E não ficar o tempo todo comparando e o tempo todo se autoexigindo demais, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem bastante informações, tem que ir atrás, tudo isso que a gente estava falando, né? De criar os filhos da melhor forma possível, com amor, com carinho, de preferência, disciplina positiva, mas não esquecer do amor e do carinho para com nós mesmas. E para com a nossa rede também, com o nosso grupo de mães, com as mães, né, da vizinhança, da escola. Outro dia a gente estava comentando que teve uma mãe que foi bem cruel com a outra. E ela disse assim, nossa, parece que ela nem foi mãe, parece que ela nem passou por isso. Será que as mulheres esquecem o que elas passam? E aí depois vem querer julgar as outras, né? Sim. Então, sempre antes de julgar a outra, pensar o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso e o que eu quero conseguir com isso. E entender que a história de vida de cada um é diferente, né? A gente traz muita bagagem da nossa infância, né? E tem mulheres que vão conseguir dar a sua plenitude nessa vivência. Tem mulheres que estão dando o seu máximo, mas que vai ser longe do máximo de uma outra mulher. Então, cada máximo é medido de forma diferente, né? E a comparação realmente é algo que só dá frustração. E não é que não seja benéfico, a gente precisa seguir bons Instagrams para servir realmente de inspiração e ver o que nós podemos fazer diferente dentro da realidade emocional que aquela mãe tem. Né? Eu via na época que as meninas eram criança, não se falava muito em criação com apego, nem nada, era tudo assim, positivista, e a competição era o que a criança fazia durante a tarde. Aí tinha violino, aula de balé, coisa de matemática, então a criança tinha umas 7 ou 8, aí estudava inglês, alemão, francês, eram crianças que não brincavam, então elas iam 7 horas era como se a escola fosse um emprego, elas iam 7 horas da manhã para a escola, elas voltavam 7 horas da noite, porque tinham feito todas essas atividades. E naquela correria da época, eu não tinha tempo de ficar levando para esse tipo de coisa. E eu sempre me senti um pouco discriminada nas reuniões, porque as minhas filhas nunca faziam nada e estavam sempre em volta brincando. E os outros estavam, enquanto tinha reunião de pais, ou estava treinando violino lá fora, ou estava na aula do balé fazendo alguma coisa. E isso me abalava, obviamente, porque eu me comparava, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Porque todas as crianças estão tendo aula disso, daquele outro, e as minhas filhas estão aqui brincando uma com a outra, então eu achava que o que eu estava fazendo era errado. E hoje eu vejo que elas tiveram esse tempo de brincar uma com a outra. Pois é. Né? Que é o que uma criança precisa. E tu imagina se eu fosse e falasse assim, não, beleza, eles conseguem, show de bola, eu vou seguir a minha vida. Então, só que às vezes, até que tem aquele livro da Laura Gutman sobre a maternidade e o encontro com a própria sombra, muitas vezes, e eu acho que foi isso que aconteceu comigo, eu demorei muito para encarar a minha sombra, sabe? As minhas dores da minha infância, e isso eu acabei deixando as meninas mais longe de mim, que se eu tivesse encarado essas dores de peito aberto, que o pessoal fala que no parto pare muita coisa disso, né? E como eu fiz cesárea, não pare nada das minhas dores.
eu penso que poderia ser alguma coisa diferente. Tenho filhas maravilhosas, né? Mas claro que eu tenho consequências em relação a não ter o aleitamento materno, né? Eu e a Annalise, a gente lida com a obesidade infantil. Então, ela usou fórmula desde sempre. Ela era pequena para a idade gestacional. Então, tinha esses fatores de risco. Então, hoje a gente tem consequências do não aleitamento. Mas elas são duas meninas maravilhosas. Então, assim, tive sorte que eu acordei a tempo de, antes da adolescência, entender que elas precisavam mais da mãe presente e amorosa do que qualquer outra coisa que eu pudesse dar para elas. E penso que é isso que a gente precisa fazer com que as mães entendam e os pais, né? O amor é tudo. Crianças que se sentem amadas na infância, que têm apego na infância, vão ser adultos seguros que vão enfrentar a vida porque eles sabem que tem valor. E muitas vezes, quando a gente não cria essa segurança e esse apego na infância, a gente tem aqueles adultos dependentes que eles não conseguem enfrentar a vida e muitas vezes tem algum vício, né? Porque eles não conseguem lidar com aquelas emoções e frustrações. E a gente pode minimizar isso. Uma vez eu escutei o pessoal falando assim, eu crio desse jeito mesmo e quando for adulto se vira no psicólogo, no psiquiatra. Nós temos que cuidar com esse tipo de frase, porque tem crianças que são tão fraturadas emocionalmente na infância que nenhuma vida de terapia vai conseguir consertar aquilo ali, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande. Muito grande, muito. Muito grande mesmo. Por isso que é super importante a gente se informar antes de mais nada, se preparar para ser mãe e para ser pai. Fazer curso, sim. Ler livros, sim. Fundamental. Esse que você falou. Principalmente, assim, ó, é meu livro de cabeceira, sabe? Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Eu acho que é fundamental. Tem uma... Olha ali, ó. A Ju ali, da Amamenta Floripa, tá falando. Parabéns, meninas. Isso mesmo, a criação já começa desde quando o bebê está na barriga. É isso mesmo, a gente já sabe que ele está ouvindo, que ele está sentindo tudo. Então, se preparar o máximo que a gente puder. Essa leitura da maternidade e o encontro com a própria sombra, eu acho que assim, toda mulher que quer ser mãe, né, antes de engravidar, já pode começar a ler. Já é assim, ó, é um investimento esse livro. É um investimento e é para a vida. Eu leio e releio, e dou aula, e dou curso, e passo para as minhas gestantes, e a gente conversa sobre. E é muito importante, é muito. Toda mulher deveria ler. Eu acho que é fundamental para a vida de mãe, para a gente compreender o quanto que a gente afeta as emoções da nossa criança e o quanto a gente precisa curar a nossa criança também. Né? É muito importante curar a nossa criança. Que hoje em dia a gente vê um processo e a gente vê uma sociedade composta por crianças feridas. Adultos que foram crianças feridas, entendeu? Então, tem outro ali que a Ju colocou também, ó, Mães Visíveis e Mulheres Invisíveis, da Laura Gutman. Também esse eu não li ainda, esse eu quero. Ótimo, super recomendo. Ele é fantástico também, muito bom. Tem outro, também é uma Laura, tem outro que é O Poder do Discurso Materno, que ele também é um pouco mais, é um livro mais denso, assim, mas vale a pena também. Mais adiante, não precisa ler na gestação, não precisa ler antes, mas é legal saber que ele existe e que é uma ferramenta para se informar também, O Poder do Discurso Materno. É muito bom também. Então, eu também, eu sou suspeita para falar. Eu amo a Laura Gutman. E eu penso que isso aí foi um grande passo, né, para as mulheres, né? A Laura Gutman, que acho que foi um marco na literatura, porque antes se tinha livros de como criar bebês, né? O que se esperar quando está se esperando. Aquela coisa do cuidado básico, que eu falo que é do cuidador, que qualquer pessoa faz, que é trocar fralda, lavar roupa, o que compra para a maternidade. Isso aí... A gente vê que qualquer cuidador faz. Só que a criança não precisa o cuidado básico é básico. Aquele cuidado emocional de cuidar aquele coração e aquela mente, é isso que a gente precisa trabalhar, né? E é desde a gestação. É com um ambiente familiar saudável desde a gestação. Né? Um ambiente harmônico, com menos estresse, se possível, a mãe tranquila,
sem discussões, sem minimizar os estresses, para minimizar o impacto que essa criança possa vir a sofrer na barriga, que a gente sabe que eles sentem tudo, né? Sim, a partir Então, de 19 semanas o bebê já escuta. E também a gente pode já criar, né? Eu vejo que os pais que conversam bastante com seus bebês dentro da barriga, logo que eles nascem, que é aquele estresse, luz, barulho, exame, quando escuta uma voz conhecida, o bebê já se tranquiliza um pouco mais. E esse apego já começa, né, com uma barreira uterina de distância. Então, o pai pode também estar fazendo um contato com aquele bebezinho, mesmo não gestando, que ele vai também reconhecer, né? Isso é um processo tanto do pai quanto da mãe. E é importante a harmonia do casal ali, né? É importante também o pai participar, né, da gestação, não só participar do parto, mas da gestação, do parto e da criação do bebê. Se informar também, que antigamente a gente tinha essa coisa, criar filho é coisa de mulher. Hoje em dia a gente sabe que não E é o bem pai assim. era só o provedor, né? O pai ficava o dia inteiro trabalhando, chegava mal, via as crianças, vai lá ver teu pai fulaninho, dava benção meu filho, era 3 minutos que via o pai. No... Nem tipo beijo família de boa real, noite. assim. Exato. Nem beijo de boa noite, né? Era assim, era um abraço, um beijo na testa, Deus abençoe, e era isso. Agora não, agora a gente sabe, temos cada vez mais pais presentes, mais participativos. Eu digo, não tem gente que diz assim, não basta ser pai, tem que participar. Eu digo, não basta participar, tem que ser pai, né? Porque ser pai não é só participar, ser pai, é pegar teu filho no colo não só nas horas boas, é conseguir acalmar uma birra, é conseguir ouvir aquela criança, é saber o que ela necessita, é dar banho, é dar janta, é colocar na cama, é saber que o papel não é só feminino, não é só a mãe que tem que carregar isso nas costas, né? O pai não é só pai para fazer o filho e para dar o sustento. Não, hoje em dia as mulheres também trabalham, as mulheres também dividem contas, também sustentam filhos, e os pais também são responsáveis pela criação dos filhos, né? Pela estabilidade emocional dessas crianças, pela criação com apego, neurocompatível, isso tudo não tem que partir só da mãe, tem que partir do pai também. E principalmente se preparar já na gestação. Tem uma série que E hoje eles têm, né, vários cursos voltados para pais. Ali tu vê o Instagram do Paidiatra, que tem um livro, um e-book muito bacana sobre o papel do pai na amamentação. Agora em Florianópolis teve há pouco tempo o Homem Paterno, sobre um curso sobre o puerpério para os pais. Muito legal. Então, assim, ó, e o Léo também está fazendo parte do Clube de Pais, né, que é um canal para pais, né, com cursos e várias coisas, são Instagrams de vários pais do país inteiro. Então, se a gente procurar informação, tem muita coisa bacana, inclusive gratuito. Ou coisas muito baratas que vale a pena o investimento. Super acessíveis. Tem uma série no Netflix que é bem legal, Bebês em Foco. Não sei se você já viu. Eu dei graças a Deus quando essa série saiu. Porque quando tu começa a falar que é normal o bebê não dormir, que tu precisa fazer algumas coisas, mas quando você fala aquilo ali não tem uma credibilidade tão grande, e agora é algo mundial falando, nossa, eu estou muito feliz com essa série. E coisas comprovadas cientificamente, eles trazem coisas que são comprovadas, que têm base científica, né? Isso aí eu achei muito legal também. Então, eu recomendo. Eu tô vendo assim, bem picado, né? Conforme a minha loucura aqui do dia a dia. Conforme dá, né? Eu sei como é que é. Conforme dá. Com trabalho, com 3 filhos, com um monte de coisa que eu faço, conforme dá, eu vejo. Às vezes eu começo a assistir e quando eu vejo eu já tô piscando e pum, já peguei no sono. Mas eu tô assistindo e tô achando bem legal. Outro tem um documentário também do início da vida, né? Como é que é aquele documentário, sabe o nome dele? Acho que é Ciência do Início da Vida, ou é O Início da Vida? Alguém que está assistindo aí sabe o nome? Eu não lembro o nome dele. Mas é alguma coisa legal. sobre o início da vida, sobre essa questão dos primeiros contatos, né? Eu acho que é O Início da Vida. Eu acho que é O Início da Vida mesmo. É um documentário bem legal que mostra em vários países como que é o início da vida e fala sobre o desenvolvimento do bebê. É muito legal também, para os pais assistirem juntos.
né? Para a família assistir junto. Uhum. Uma coisa que também é legal que eu recomendo, não é só o casal, é a O família, tá, renascimento gente? da vida, a Ju falou. O renascimento da vida, acho que é esse mesmo. É legal assim, ó, a família, porque a gente tem muita coisa que acontece que acaba atrapalhando, né? Não só a criação do bebê, mas o casal também acabam se Uhum. estressando por opiniões infundadas e palpites de pessoas que estão ali, ó, o começo da vida, Começo é da esse aí, vida. esse mesmo. Tem aquele outro ali também, mas esse aí que eu tava falando é esse mesmo, é o começo da vida. É, assim, olha, de pessoas desinformadas, sabe? Tipo, porque na minha época eu fazia isso, ou aquela frase típica que a gente, assim, ó, eu mesma cansei de ouvir, mas eu fiz isso com meus 4 E não filhos e não morreu. morreu. Aí eu fiz isso com meus 5 e nenhum morreu. Então tudo olha, vai falar pra mim que não quero criar sobrevivente, né? Sim. Então É aquela eu coisa assim, ó, prefiro não não testar pra ver morreu. se vai morrer. Sim. Não morreu, mas que fratura emocional esse Aí é que adulto tá. segue, né? Às vezes não consegue manter um Uhum. relacionamento, não consegue manter um emprego, não consegue sair da casa dos pais com 40 anos, e é isso que as pessoas precisam ver, né? É o impacto que a gente vai ter, não agora. Ou Exato. então, muitas vezes eu falo assim, tá, mas por que tu tá querendo esse caminho pro teu filho quando eles são maiorzinhos? Porque quando eu era pequena eu queria muito ser cantora e atriz. Aí tu percebe que o menino ou com a menina, ele não tem um perfil influente, dominante, tu vê que é um perfil completamente estável de personalidade, que vai ser um Uhum. ótimo líder de alguma coisa, mas não algo que vá para o palco. E aí muitas vezes os pais querem criar um peixe como águia, ou querem É. o contrário, né? Tem um filho extremamente efusivo, né? Que tu vê que vai ser alguém que vai levar um brilho, ou vai ser na arte, no Uhum. cinema, ou enfim. Mas quer que a pessoa faça um concurso público porque quer que tenha uma vida estável. É. Então, a gente precisa perceber e deixar os nossos filhos aflorarem. E eles vão Exato. decidir como que eles vão ser felizes. Uhum. Né? E eu acho que como eu falo para minhas irmãs quando elas me perguntam, tá, mas o que que tu quer que as gurias sejam? Eu falei, eu quero que elas sejam felizes, porque se elas forem felizes, elas vão se dar bem naquilo que elas forem No que elas desenvolver. forem fazer, Porque o exato. sucesso e a realização financeira vem quando tu ama o que tu faz. Né? É Uhum. muito mais difícil tu fazer uma coisa forçada e aquilo ali te dá felicidade. Né? Então, Uhum. porque eu sou médica, querer que elas façam medicina, ou porque eu, sei lá, se eu não gostasse do que eu faço, eu sempre sonhei ser atriz de cinema, ficar carregando criança nesses concursos de Miss, que muitas vezes a criança nem tá aí. Tu vê que é um desejo Uhum. materno, né? Tinha muito isso nos anos 80, nos anos 90, né? Sim. Miss. E às vezes a gente não olha realmente para aquela criança, né? A gente olha Uhum. para cima e para aquilo que nós, como adultos, gostaríamos, como se ele fosse Exato. um boneco, que ele É. não fosse um indivíduo e com necessidades e vontades, né? Projetando as nossas frustrações e as nossas expectativas em cima da criança, né? E isso não só mãe e pai, mas a família toda. Por Toda isso a que é família, né? interessante a família toda se informar, avós também, saberem que os tempos mudaram, estamos tentando criar uma sociedade mais saudável, não saudável apenas no estilo de vida, não saudável sustentavelmente, economicamente, não, mas saudável emocionalmente, que é a base de tudo. Se tivermos Sim, indivíduos saudáveis emocionalmente, a sociedade vai ser muito melhor daqui a alguns anos, vocês podem crer. Porque isso tudo que a gente vê, esse mundo doido, isso tudo que está acontecendo, é em decorrência da criação dos seres humanos. É em decorrência da nossa criação. Né? Se tivéssemos uma sim, criação com apego, com afeto, com menos punição, com menos castigo, com mais empatia, né, de se colocar no lugar da criança, de ver com os olhos da criança como que ela vê o mundo, como é esse mundo para ela, como que ela sente, o que que ela precisa, a sociedade hoje seria diferente. Então, com é o certeza. tempo que eu vejo que a gente está, assim, correndo atrás do prejuízo, né? Uhum. Tentando E reparar sabe lá todos esses Deus quantas milênios. gerações a gente vai precisar, né?
E eu sempre vejo assim, as pessoas falam, né? Há um tempo, há uns 4, 5 anos atrás, eu tive uma situação com um menor criminoso, assim. E na época, o pessoal dizia assim, porque qualquer jeito. Eu percebi como o sistema judiciário brasileiro não está preparado para isso, sabe? E trata muitas vezes um adolescente como um criminoso sem correção e não vai procurar ajudar e entender aquela desestrutura familiar. E o que eu percebi é que assim, quando a gente não tem valor, quando nós não nos reconhecemos como um ser de valor, nós não conseguimos dar valor para uma vida alheia. Então aquela criança, né, que deixa de se sentir amada, que foi criada de forma abusiva, que internalizou que ela não serve para nada e que ela não tem valor, ela vai machucar um cachorro, vai explodir um cachorro, ela vai matar aquele que está ali próximo porque não tem condicionamento de valor, né? E quando a gente fala em valor, não é questão financeira, é tu entender que a vida humana tem a sua beleza, né? E que vale a pena ser vivida, e sempre a pessoa fala, porque a vida ela é altos e baixos, né? Assim como o eletrocardiograma, quando tá uma linha única é porque a pessoa já morreu. Então a gente tem coisas boas e coisas ruins, e a gente vai migrando assim na vida, e a gente precisa dar essa estrutura para os nossos filhos, né? De entender que coisas ruins vêm, mas que a gente segura a onda, e quando as coisas boas vierem, a gente celebra, e assim vai indo. E quando a gente tem valor interno, a gente entende que o outro tem valor e que o limite do outro é tão importante quanto o meu limite. Então, para te ver como é importante essa questão da gente realmente ter uma criação com apego. Porque pessoas que não sentem que têm valor, elas não são capazes de valorizar a vida humana próxima, né? É uma pessoa que pisa na grama, é uma pessoa que chuta cachorro, é uma pessoa que briga com o balconista porque falta 1 centavo na conta, né? Esses dias eu fiquei com dó do rapaz do caixa, do supermercado. Eu falei, meu Deus, é ruim para o desemprego, né? Acabar, mas as pessoas são tão mal educadas, eu não sei o que aconteceu, mas a mulher lacrou o xingamento. O cara falou assim, eu falei, meu Deus, ele deve chegar no final do dia num estresse. Depois acham que caixa de supermercado não tem estresse, né? Mas uma falta de educação que eu falei, meu Deus, o que aconteceu ali, né? E a gente, infelizmente, nós somos humanos, a gente solta o verbo e é aquela coisa, a gente não consegue considerar o outro quando a gente não se considera, né? E quando acontece uma coisa dessas, Flávia, fala assim, ó, tipo, de um menor infrator, por exemplo, isso aí é falta de laço. Isso aí faltou pau para esse moleque. Isso é falta de disciplina. Que uma coça resolve, uma surra no lombo, não sei o quê. Às vezes é o que aquela criança mais teve. O que faltou foi amor, foi carinho, foi empatia e foi respeito pelo ser humano que ele poderia se tornar se ele tivesse tido amor e carinho. Entendeu? Um olho no olho, às vezes, né? Na maioria das vezes é isso que falta. Por isso que eu bato assim nessa tecla, não só com meus familiares, mas com todos os casais que eu acompanho, que eu tenho esse privilégio assim de ver nascer, sabe? De ver as famílias se formando e ver os casais se empoderando. E isso é maravilhoso. E eu sempre digo, eu sempre bato na tecla, né? A gente fala muito assim, que mundo vocês querem deixar para os filhos de vocês? Eu já faço a pergunta ao inverso, que seres humanos vocês querem deixar para o mundo? Porque até então a gente está se preocupando, deixar um mundo melhor, deixar um mundo melhor. A gente precisa deixar seres humanos melhores para habitar esse mundo. E começa... Um ser humano melhor cuida da natureza, né? Cuida do próximo, não faz guerra. Exato, começa na barriga, começa com amor, com carinho, com empatia, com respeito pelas crianças. Principalmente isso, amor e respeito, né? Não é aquela coisa de criar de qualquer jeito e aí a criança não é que não vai dar limites, né, Má? Não é que não, é que quando tu fala em criação com apego e disciplina positiva, automaticamente quem defende a surra, isso, acha que tu vai criar sem limites. É a mesma coisa quando a gente defende a humanização do parto. Todo mundo me fala que quando eu defendo a humanização do parto, que eu sou negligente, mas em nenhum momento a gente está deixando de fazer
o que todo mundo vai ser feito, mas é sendo feito de uma forma amorosa e diferente. Isso, Nós vamos dar respeitosa. limite para os nossos filhos, nós vamos dizer não quando precisa dizer, nós vamos mostrar que o limite do outro também é tão importante, mas sem humilhar aquela criança, sem tirar a dignidade dela, sem causar uma dor interna que a criança nem sabe lidar o que está acontecendo, né? Tem criança que... Eu vivi muito isso aí, né? Eu tô com 45 anos, eu sou de uma geração que se batia muito nos filhos, né? Nós mesmo, quando criança, apanhamos muito do nosso pai. E eu via que meu pai não tinha um controle emocional e hoje ele foi um pai muito amoroso mesmo. Meu pai me ensinou a ler, sempre esteve presente com a gente, sempre nos incentivou. Eu sempre digo que o meu pai é um dos homens mais feministas que eu conheço. E ele nasceu em 45. Ele casou com a minha mãe não tinha estudo, meu avô era italiano e ele achava que mulher não tinha que estudar. Minha mãe terminou a faculdade, fez pós-graduação, meu pai sempre estimulou ele, ele só tem filhas mulheres e meu irmão, que agora que é menino, né? Ele sempre nos estimulou a ser independentes, ele não queria que a gente dependesse financeiramente de homens. Então eu sempre digo que o meu pai foi uma pessoa extremamente feminista, mas ele veio de uma criação onde a punição era a forma de educação. Ele passou isso para as filhas, só que com o passar do tempo, comigo e com a minha irmã mais velha, aí depois com as duas muito menos, e hoje com os netos ele não permite nenhum tipo e nunca permitiu esse tipo de punição como educação. Então ele foi um homem também que, apesar de ele ter sofrido muito na infância com a violência, com o passar dos anos e o amadurecimento dele, ele entendeu, e a minha mãe também, porque ficou professora e estudante, e a minha mãe também, assim, aproveitando para falar dela nesse mês das mulheres, a minha mãe cresceu muito e se tornou uma pessoa extremamente neurocompatível. Ela trabalhava numa escola de comunidade, 3 turnos, manhã, tarde e noite, onde o tráfico era muito comum, e elas conseguiram limpar o tráfico da escola, tudo com o apoio dos professores. E aqueles traficantes mirins, que antes causavam problema na escola, elas conseguiram resgatar para dentro da escola. E a minha mãe era um ponto de referência, e isso já com 25 anos de magistrado, né? Magistério. Ela não é advogada, de magistério. E aí ela começou a... E aí quando as professoras diziam, esse menino não tem jeito, porque tem que expulsar da escola. A minha mãe ia lá e abraçava, resgatava, e aí ela ia atrás para saber. E aí sabia que aquela vida, né? Mãe desestruturada, pai usuário de droga, crianças que só comiam na escola, que não tinham comida em casa. Então a gente precisa ter um pouquinho de critério quando a gente vai julgar, né, um menor infrator. E até mesmo, né, a nossa política de punição de criminosos, né, que é complicado. Então, não adianta, a gente tenta viver em bolha, né? Se a gente for ver a bolha onde a gente mora, a gente não tem, né? Nós moramos longe de comunidades, a gente não vive. Só que é uma ilusão a gente achar que vive nas bolhas, né? A outra bolha vai nos alcançar e muitas vezes de uma forma tão perigosa. Então, a gente não pode achar que não tem que ajudar de alguma forma essas comunidades carentes, né? Apesar de ser difícil, mas de alguma forma a gente precisa devolver isso e não adianta a gente virar as costas e fingir que não existe, porque é só botar para baixo do tapete, né? E levar conhecimento também, né? Para todos, isso é a chave, é informação e conhecimento para tudo. Para a vida, para essas crianças, para empoderar os pais, para informar os pais, para criar seres humanos, né, melhores. Realmente, é amor e carinho que está faltando. Né? Punição e violência, o mundo está cheio. Porque já vai ser difícil muitas vezes na adolescência, com amor e carinho, não quer dizer que a gente não vai ter transtorno de comportamento, que o filho não possa ser algo diferente daquilo que a gente imaginou que seria. Né? A gente vê aí crimes de pessoas de uma condição financeira muito boa, problemas com tudo. Então, se amorosamente tu já pode ter um desfecho não favorável, imagina se tu não criar com amor e apego. É mais fácil que dê errado tudo, né?
Uhum. É quebrar ciclos, né, Flávia? É quebrar Uhum, ciclos. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Como a gente estava comentando ali, que você falou, que o teu pai, né, e a tua mãe se formou, né, se transformou numa pessoa totalmente neurocompatível. Nossa, isso é uma evolução, é um mega crescimento na vida de uma pessoa que veio de uma criação daquele jeito que a gente estava falando. Então, a uhum, vida, não só das mulheres, né? Mas dos casais que criam filhos é de desafios. Então são desafios diários, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, que a gente vai superando e que vai somando lá no final para a construção de um ser uhum. humano melhor e da construção de uma sociedade melhor, né? Com os pequenos passos que começam em casa, né, quebrando esses ciclos de violência, né, de educação violenta, de falta de comunicação, quebrando esses ciclos, é que a gente vai conseguir formar essa mudança toda que a gente está querendo ver no mundo. É dentro de casa que começa. É na gestação, Sim, é na gestação, é nessa forma de criar os filhos, aí que a gente vai começar a mudança. Não adianta que querer um mudar o que está adulto lá fora, machucado, não adianta querer mudar o que está lá fora sim, para sem mudar o para que está aqui sem dentro mudar o que muitas está aqui vezes, né? dentro. A gente tem que mudar o que está aqui dentro, começar a fazer diferente para refletir lá fora, né? Mas eu E acho não que isso. adianta. Eu li aquela frase do metade do mundo são mulheres e a outra metade nasceu de nós, né? Então eu penso que a gente tem um papel fundamental nessa transformação, né? Eu acho que a mulher, com o seu jeito de ser, com a nossa estrutura de mulher mesmo, a gente é o de aconchegar, botar embaixo da asa e seguir. Não que os homens não possam fazer isso, eles podem, mas existem papéis e papéis, né, dentro dessa nossa Uhum. personalidade feminina e do masculino, enfim, e a gente segue em frente. Mas E esse mês, quantos, né, e quantos desafios da mulher moderna, né? Nossa, só o que foi sim, falado aqui de gestar, de parir, de criar filhos, de voltar ao trabalho, né? Se informar sobre criação, se informar sobre gestação, se informar sobre parto, relacionamentos amorosos e relacionamentos. sociais, né? Uhum, exato. São desafios aí que a mulher moderna enfrenta que poucos anos atrás a gente nem imaginava que seria possível, né? Que a gente teria Sim, todo a esse minha leque, filha, todas essas possibilidades. antes dela entrar na adolescência, a Ana Laura sempre disse: ai, mãe, eu não sou feminista. Ela também tinha aquela coisa, eu não sei. Hoje em dia, infelizmente, o feminismo ganhou como se fosse um xingamento, né? É. E aí eu falo para ela: tá, mas tu não gosta de falar em público? Claro que eu gosto. Você não gosta de poder sair na rua? Eu falei: sim, então, graças às feministas que tu pode fazer isso. Né? E Uhum, às vezes, eu acho que assim como vários termos no decorrer do tempo perderam o seu significado, né? Então, eu penso que toda mulher que acorda de manhã, quer seguir o seu caminho e as suas escolhas, ela é feminista de alguma forma. Não importa se não acredita em tudo, ou se não se identifica com algumas coisas, né? Ou se muitas vezes eu vejo assim vários comentários depreciativos em relação à luta das mulheres, feito pelas próprias mulheres. Então, eu uhum, penso que se nós hoje, nós duas, estamos podendo falar sobre mulheres aqui, foi porque outras mulheres antes de nós lutaram por esse direito, né? exato. Nós primeiro, Uhum, primeiro tivemos que lutar para que as mulheres fossem reconhecidas como seres humanos, né? E depois pela igreja que nós não éramos demoníacas. E assim vai passando com o bruxas tempo. Agora a gente feiticeiras. pode, agora com o tempo a gente pode votar. Agora, né, já tem o reconhecimento das relações homoafetivas, as mulheres tendo seus filhos sem ter que ter um homem do lado. E é Uhum, lindo ver o mundo evoluir. E eu sempre falo para minha filha, eu quero viver até os 120 anos, porque eu quero ver o mundo muito melhor. E eu penso que cada tempo é melhor, só que a gente precisa ter clareza em algumas coisas, né? E eu penso que o mundo cada vez mais está caminhando e a internet facilita muito o alcance da informação. uhum. Legal. Eu não sei quanto tempo mais que a gente tem, Eu acho Flávia, que está porque acabando. Está acabando. Não porque sei se não senão o acabou. Instagram encerra, né? Aí a Sim. gente cai. Marta, quer deixar mais um recado aí para o pessoal? Nossa live já está quase 1 hora mesmo. Daqui a pouco encerra.
Então, eu não queria agradecer a presença de todos, agradecer a doutora Flávia de ter me convidado, né? Feito esse convite muito legal. É uma pessoa que eu admiro muito, que a gente tem muito amor e carinho aqui em casa, né? Não só por ter acompanhado o nascimento da Luísa, mas por estar acompanhando a nossa família, né? A gente tem muito amor e carinho e gratidão. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por ser essa mulher maravilhosa que tu é. Tu é um incentivo para várias mães e nós vamos ser cortados em 26 segundos. Beijão para as crianças aí, um beijão para o Alisson, tá? Obrigada, mais uma vez, obrigada. A nossa Obrigada live vai ficar no YouTube e eu vou salvar, tá bom? Depois eu te mando. Ah, legal. Tá bom. Tchau. Obrigadão. Beijo. Beijo, pessoal. Beijo. Obrigada.